Olá, senhores. Esse vídeo é um vídeo rápido, mas eu peço que vocês o assistam até o final, pois é de extrema importância. Foi localizado um possível risco em processos trabalhistas, na verdade o risco das empresas dos senhores. Tá? Eu vou explicar aqui então o que foi localizado e a solução que o escritório tomou. Okay? O sistema trabalhista, a Justiça do Trabalho, ela é dividida em regiões. E a região aqui no interior de São Paulo, e esse vídeo é para as empresas que atuam no interior de São Paulo, é o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Ele é sediado em Campinas, o tribunal, a segunda instância fica em Campinas, e as varas ficam nas diversas cidades próximas a Campinas. Na verdade, próximas não, ela pega basicamente o interior todo. São Paulo ele é dividido em TRT, Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, que é a capital, ABC, ali as outras comarcas, e 15ª região, que é o interior, que é o que interessa pra gente. Muito bem. Um processo trabalhista, então, ele se inicia quando um funcionário, geralmente um funcionário, mas a empresa também, nada impede que a empresa entre com ação trabalhista, então o processo trabalhista, ele discute uma relação de trabalho e geralmente o funcionário, que nós chamamos de reclamante, ingressa com uma ação trabalhista em face da empresa. Quando o funcionário ele entra com ação trabalhista, a empresa não está sabendo da existência dessa reclamação trabalhista. Ela vai ficar sabendo com a citação. A citação é o ato formal em que a empresa é cientificada da existência dessa reclamação trabalhista, e ela é chamada a se defender no processo, a apresentar documentos e se defender no processo. Se alguns de vocês aí, as empresas que nós divulgamos, já recebeu algum processo trabalhista, vocês devem ter recebido ou pelo correio ou através de oficial de justiça uma carta avisando que um reclamante ingressou com uma ação trabalhista, que vai ter audiência dia tal e os procedimentos para que se processe essa reclamação trabalhista. Esse ato formal de citação no processo de trabalho a gente chama o nome de notificação. Então nesse vídeo aqui eu vou usar o termo notificação para esse ato formal de citação, de chamamento, de dar ciência à empresa de que contra ela existe uma ação trabalhista. Ok? Então nesse ato, até esse momento, até que vocês recebam a citação, a notificação, ninguém sabe da existência dessa reclamação trabalhista. Nem vocês, nem o advogado, porque o escritório só vai ficar sabendo da existência desta reclamação trabalhista quando vocês nos enviarem a notificação, através do e-mail ou por telefone, enfim, quando vocês avisarem o escritório. Nós então juntamos a procuração no processo e nós nos cadastramos naquele processo como advogado responsável. E aí todos os atos eles são publicados no Diário Oficial e todo advogado eles recebem andamentos processuais. Nós ficamos sabendo o que aconteceu no processo, em qualquer área, seja ela trabalhista ou civil, através de publicações no Diário Oficial. Então o juiz deu uma decisão, essa decisão deve ser publicada no Diário Oficial, todo advogado lê o Diário Oficial todo dia e lá aparece essa notificação, esse andamento para que nós saibamos o que tem que ser feito. Então veja, antes de a empresa receber essa notificação, nós não estamos cadastrados no processo ainda, então não tem advogado que receba essa notificação, esse comunicado de andamento processual. Muito bem, por que eu expliquei isso até então? Porque a notificação no processo do trabalho ela é feita basicamente através de uma carta com um aviso de recebimento, popularmente chamado de AR, onde o tribunal, a vara do trabalho, envia uma carta para a empresa, alguém da empresa, não necessariamente o sócio, mas alguém da empresa recebe essa carta e ele assina um aviso de recebimento, ele coloca o nome e o RG dele. Esse aviso de recebimento voltava para o processo, e era o comprovante de que se entregou essa citação. Em todos os ramos do direito ainda acontece dessa maneira as citações por modalidade postal. As citações, ou no caso da trabalhista as notificações, elas podem acontecer ainda por oficial de justiça. Mas a primeira tentativa ela é sempre
por modalidade postal. Então, antigamente, como todas as outras áreas do direito, eles enviavam uma carta com esse aviso de recebimento. Há alguns anos, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a fim de reduzir custos, ele excluiu esse aviso de recebimento, que é um serviço pago aos Correios, né? E ele mudou a modalidade citatória para a modalidade registrada, ou seja, a carta vinha então sem aviso de recebimento, mas era registrada. Como que funcionava na prática? A mesma coisa, a mesma carta vinha pelo correio, a pessoa da empresa que recebia isso daí, ao invés de receber uma citação, uma R, ao invés de receber, de devolver ao carteiro esse AR, ele assinava uma folha registrando que havia recebido com o seu nome, com o seu RG e com a data e horário do recebimento. Esse documento não vai para o processo, mas ele fica registrado, certo? Então nós tínhamos como saber se a empresa havia sido citada ou não. Recentemente, o Tribunal Regional do Trabalho editou uma nova norma, uma nova resolução, na verdade, novamente a fim de reduzir custos, e ordenou que as citações na modalidade postal, ou seja, todas as notificações iniciais dos processos, elas acontecessem através de carta simples. Ou seja, essa carta que a gente manda no correio simples, sem qualquer comprovante de entrega dessa carta, certo? E esse é o grande problema identificado aqui no escritório. Por quê? Se o Tribunal do Trabalho envia essa carta simples, e essa carta, como já aconteceu aqui, tem uma empresa que é um grupo econômico, tem 4 ou 5 empresas, o advogado ele indica o mesmo nome dessa empresa, das 4 empresas, no mesmo endereço. E não são todas as empresas no mesmo endereço. O que é pior, a empresa mudou de endereço e ele continua, esse outro advogado aí que entrou com uma série de ações, ele continua ingressando com as ações no mesmo endereço, no mesmo local. E o correio vai e entrega a carta. Essa carta simples não precisa de um recebedor. Então a carta chega ao endereço da empresa que está fechado e não tem ninguém para receber. O correio entrega a carta, ela não retorna para o Tribunal do Trabalho, para a vara do trabalho, para o processo, e o juiz presume que essa citação, essa notificação foi concluída e que a empresa está sabendo desse processo, quando na verdade ela não está. Né? Recentemente, a semana passada, nós estávamos consultando a pauta de audiência da semana e nós percebemos que existia no dia seguinte de manhã uma ação trabalhista contra uma dessas empresas e que a empresa não... Liguei para a empresa falou, nós não recebemos, essa é a empresa que não está mais nesse local. Enfim, eu fui até a audiência, só eu, sem a empresa, e falei para o juiz, olha, nós ficamos sabendo através de uma consulta, tal, expus tudo para ela e consegui que a juíza redesignasse essa audiência para a próxima semana, mas foi uma sorte muito grande, porque nós estávamos consultando a pauta de audiência de Indaiatuba do dia seguinte, na verdade da semana. Agora imagina que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que é quem tomou essa decisão de não fazer notificação, mas com comprovante de recebimento, ele atua em várias cidades da região do interior, sendo que algumas delas, como por exemplo Campinas, ele tem uma dezena de varas, né? Então eu teria que consultar a pauta de todas elas. Então as varas do trabalho, as várias varas do trabalho da 15ª Região são mais de 100. Então eu precisaria consultar mais de uma centena de pautas, o que seria impossível. Certo? Esse é o problema. De fato, empresas que têm volume de processo trabalhista ou que não, que pode ser que tenha, ou você que nunca recebeu nenhuma reclamação trabalhista, mas o fato de você estar aberto, você pode ser réu, né, reclamado de uma ação trabalhista. Essa carta, com frequência isso está acontecendo aqui, ela pode ser entregue no seu escrito, na sua empresa, e você não estar sabendo da existência dessa reclamação trabalhista. E o escritório de advogado, nosso escritório não tem como saber também, assim como a empresa, da existência dessa reclamação trabalhista. E o risco é justamente esse, a presunção de que houve a notificação
por parte do juiz, ele vai tocar o processo, ele vai fazer a audiência, o processo vai à revelia, ele vai dar uma sentença. A revelia é quando a pessoa ciente do processo não oferece contestação e o juiz presume que você aceitou todos os fatos narrados pelo funcionário. E ele vai dar uma sentença procedente e nós vamos ficar sabendo da existência dessa reclamação trabalhista já na execução, quando começarem os atos de execução, de penhora de contas bancárias, de bens, né? E que aí vai receber uma nova comunicação, ou então a pessoa fica sabendo da pior maneira possível, com bloqueio da conta bancária, ok? Esse é o problema. Soma-se a isso o fato de que o TST, o TST ele está para a Justiça do Trabalho, assim como o STF está para a Justiça Comum, né? Ele é um órgão, não é a terceira instância, mas é o órgão de Brasília que julga acórdãos de órgãos colegiados, enfim, ficou técnico demais, mas enfim, a gente tem várias nas cidades, Tribunal Regional aqui da 15ª em Campinas, e recursos do tribunal vai para o TST, que é em Brasília. E o TST, que atua a nível nacional, ele julga recursos de todos os outros TRTs do Brasil inteiro, ele editou uma norma dizendo o seguinte: cabe à empresa provar que não foi citada, que não foi notificada, que não tinha ciência daquele processo, né? Cabe a ela provar no processo que ela não tinha ciência daquele processo, e isso é impossível. Na 15ª região, tendo em vista que eles excluíram esses comprovantes. Nós não temos como comprovar, né? No direito, uma máxima que a gente diz que não existe prova de fato negativo. Eu não consigo provar que tal coisa não aconteceu. Eu não tenho como provar que eu não recebi a carta. Eu tenho como provar que eu recebi a carta, mas eu não tenho como provar que eu não recebi. E aí é que de novo, né? Sendo redundante aqui, esse é o problema, ficamos de mãos atadas. Então, qual é a solução encontrada pelo escritório? Nós estamos entrando em contato com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª região, informando o seguinte: tendo em vista essa resolução e a redução de custo e a envio de carta, notificação na modalidade simples, onde nós não podemos comprovar que nós não recebemos, né, podendo trazer um prejuízo enorme para as nossas empresas que nós advogamos, nós estamos informando o TRT do TRT 15 para que ele repasse a todas as varas de todas as comarcas de que a empresa, no caso a empresa de vocês, nós somos o procurador jurídico dessa empresa, hábeis a receber citação e responsáveis por esses processos. Ou seja, a partir desta informação, quando a vara do trabalho de qualquer cidade, da cidade que vocês atuam, recebem essa notificação, esse processo trabalhista, ela já tem a informação de que o procurador jurídico sou eu, né? Ou o escritório é o procurador jurídico dessa empresa. E a notificação de citação não vai ser feita mais por carta, ela vai ser feita por um e-mail disponibilizado exclusivo para essas empresas mensalistas receberem essas notificações, e também por diário oficial, certo? Novamente, todos os atos processuais eles são publicados no diário oficial e eu leio o diário oficial todos os dias, e aí não tem como acontecer da empresa não ficar sabendo da existência desse processo, porque além do e-mail enviado para o meu escritório, para um e-mail exclusivo, vai ser publicado também o ato notificação, o ato inicial do processo, vai ser publicado no Diário Oficial no meu nome, tá? E aí a solução que nós encontramos é essa. Não aconteceu nenhuma nem duas vezes, tá? A gente está tentando anular esses processos em que não houve a citação, dizendo que a empresa sempre apareceu nos processos, sempre compareceu, não fugiu à sua responsabilidade de se defender, né, o seu direito de se defender no processo trabalhista, mas nesse processo, ou naquele, enfim, quando aconteceu isso, não se apresentar, houve sim uma falha, e nós contamos a história tal, e tudo mais. Tá? Qual que é o procedimento que eu quero dos senhores agora? Eu quero que os senhores enviem um e-mail para o e-mail corporativo da empresa, do escritório, empresas@secongarcia.adv.br,
o mesmo e-mail que há relacionamento com as empresas. Primeiro, autorizando que nós funcionemos como procuradores jurídicos da empresa de vocês para os processos iniciais, ou seja, para os processos em andamento. Isso já acontece quando nós juntamos a procuração. Eu disse lá no começo do vídeo que quando eu junto a procuração eu sou cadastrado como responsável pelo escritório. Mas no processo, depois quando inicia o processo eu ainda não sou, então nós pedimos que os senhores autorizem, através de um e-mail simples, autorizo que seja enviado, que vocês funcionem como procuradores jurídicos, certo? Vocês enviem um e-mail e também enviem para mim a razão social e o CNPJ das empresas. Por que isso? Eu tenho empresas mensalistas, né, como é o caso de vocês, que tem mais de um CNPJ. É um grupo de empresas com 2, 3 ou 4 CNPJs. Então eu quero que vocês indiquem para mim, além da autorização, que vocês indiquem a razão social e o CNPJ de todas as empresas que vocês querem que atuemos como procuradores jurídicos. Aqueles que não quiserem que atuemos dessa maneira, não há nenhum problema, vai continuar do jeito que é hoje em dia. Vocês recebem a notificação pelo correio e nos passam depois, tá? Mas o risco vai continuar. E eventualmente, no futuro aí que queiram, se houver rescisão do contrato com o escritório, basta informar novamente o Tribunal Regional do Trabalho que nós não somos mais o procurador jurídico da empresa e volta-se a receber a notificação da maneira comum com carta. Então, ela não é não é uma atitude definitiva, ela pode ser mudada a qualquer momento, mas hoje eu entendo que é de suma importância que os senhores autorizem e nós façamos dessa maneira, informando o TRT de que o procurador jurídico é o escritório, evitando qualquer tipo de processo sem a ciência, tanto do escritório quanto de vocês, ok? Maiores dúvidas, os senhores podem entrar em contato com o escritório pelo WhatsApp corporativo do escritório, telefone 3825-1444, pelo próprio telefone, pelo e-mail empresas@secomgarcia.dv.br ou de alguma outra maneira, mas essas três aí é a mais rápida, que aí nós abrimos chamados e a resposta acontece em poucos minutos, no máximo 1 hora aí, ok? É isso. Eu espero a resposta dos senhores, eu vou abrir um chamado e enviar um e-mail. Esse vídeo vai pelo WhatsApp, no WhatsApp corporativo de vocês, mas eu vou enviar um e-mail depois pedindo essa autorização e para quem quiser autorize, eu informo que não quer. Tá bom? Muito obrigado, tenham todos uma ótima semana e muito sucesso.